autor da carta aos Hebreus vai enfatizar isso aos irmãos ao qual ele orientou antes, que não apostatasse da fé, que não desanimasse, que não ficasse estagnado com a sua fé parada, mas que exercitasse o poder para que pudesse crescer de forma espiritual, tendo a garantia de que a salvação não se perde. Então o autor também, ele falou a semana passada que é necessário que nós temos que manter a fé, ou então tenhamos essa fé em evidência, com esperança e paciência no Senhor. E agora o escritor vai falar da promessa que Deus tem para cada um de nós. Para cada um que um dia se colocou diante de Jesus Cristo e o reconheceu como Senhor e Salvador. Essa promessa veio para todos, mas ela tão somente agirá na vida daquele que confessar Jesus Cristo como seu Salvador e como Senhor. Então nós temos como título da nossa mensagem, a fidelidade de Deus, a nossa âncora da alma. Amém? Tenha isso, a fidelidade de Deus como âncora da alma. Nossa âncora inabalável. Porque a promessa que Deus fez, ela não muda. Ela não tem outra direção. Deus é fiel e suas promessas são verdadeiras. Hebreus 6,18 diz, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, não foi isso? Tenhamos um forte consolo, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Nós aprendemos a semana passada, no culto passado, que a nossa fé deve estar em evidência, não importa a situação, não importa o problema, ainda que esteja contrário à nossa vontade, a nossa fé, ela tem que falar e tem que apresentar esse caráter cristão, demonstrando ainda uma esperança. E essa esperança não pode ser de qualquer jeito. É com paciência e também não em qualquer entidade. Com paciência no Senhor. Então, em Hebreus nos chama a atenção 6,18, para que por duas coisas imutáveis, Hebreus 6,18, veja aí, para que por duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos um forte consolo, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Ou seja, se nós decidimos, se nós confessamos com a nossa boca e com o nosso coração, nós cremos em Cristo Jesus e decidimos então, agora servir a Ele, e as adversidades, os problemas, eles estão lá aguardando, eles vão surgir inevitavelmente, inesperadamente, eles estão lá. O nosso refúgio e a nossa esperança tem que estar no Senhor. Primeiro ponto que nós vamos abordar aqui é que as promessas de Deus não falham. Abraão esperou pacientemente e recebeu a promessa de Deus. E qual foi a promessa? Ter muitos descendentes. Gênesis 26, 22, 16. Você que nos acompanha pode ler aí. Gênesis 22, 16. A igreja, se quiser abrir, mostra a promessa de Deus a Abraão. Deus cumpriu sua promessa a Abraão, apesar das circunstâncias desfavoráveis, amado. Então aqui nós já aprendemos que na caminhada, no chamado, no particular, na vida de cada um, nós teremos então problemas. Mas a fidelidade de Deus em nos guardar, em nos preservar, ainda que nós encontremos problemas que nós de forma humana não conseguimos, jamais conseguiremos vencer, a promessa de Deus, ela não se limita
As coisas boas terrenas, elas estão reservadas para um dia, no futuro, no encontro com Deus, nós podermos, então assim poderemos falar de forma mais clara, desfrutar, que é a vida eterna. Deus é imutável. Ele é imutável e fiel. Deus nunca muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nós vimos aqui no louvor, porque dele, para ele e por ele. Vimos a semana passada em Colossenses que ele é o início, ele é o meio e ele é o fim. Então nós não temeremos, não podemos, em momento de crise, na nossa caminhada, achar que Deus tem variação de personalidade e que ele mudaria no meio de uma caminhada da sua trajetória, ele mudaria os planos que ele preparou para você. A promessa que Deus tem para você não será alterada. Ele não muda, ele não tem variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tiago 1,17, você que nos acompanha, nos lembra que Deus é o Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Se Ele é o Pai das luzes, e nós nos colocamos estamos debaixo da vontade dEle, ainda que as situações não estejam do nosso agrado, está difícil suportar ao nosso ver e ao nosso entendimento, mas a luz daquele que vê todas as coisas, como o Tiago está dizendo que ele é o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, continuará fiel se você não desistir, se você não vacilar na tua fé. As promessas deles estão lá. As promessas de Deus estão lá, te esperando, te aguardando. Número 23:19 também diz, afirma que Deus não é homem para que minta. Ele é fiel em cumprir suas promessas. Então, diante do que nós apresentamos, nós vamos falar da imutabilidade de Deus. Imutabilidade quer dizer imutável, não tem sombra de mudança, não tem variação de mudança. Diferente de nós. Nós trouxemos exemplo de pessoas que têm comportamento de mudança. Ou mudança de comportamento. Ou seja, se as coisas estão boas para mim, eu demonstro uma certa alegria, um certo apreço, uma certa atenção. Mas quando as coisas não estão favoráveis a mim, como humano e falho que sou, certamente haverá alteração no comportamento. Diferente de Deus, Deus não muda. E nós vamos trabalhar esses pontos aqui. Um atributo que muito se distancia da natureza do homem, né, de Deus, é a imutabilidade de Deus. A própria finitude da vida humana, ou seja, o nosso fim, o limite da nossa vida na condição de criatura, já gera em nós uma vasta gama de mudanças. O que para Deus, que é eterno, não ocorre. O exemplo que eu acabei de dizer. Podemos fazer algo, podemos acertar algo, agora, frisar de uma forma humana e acertar verbalmente, mas daqui a pouco, ao me ausentar, pode em mim haver essa variação, pode haver um arrependimento, e eu acabar então desistindo do acordo ou da promessa que fiz a alguém. Quando eu analisar com mais cautela, posso desistir,
vou levar desvantagem, não é bom para mim. O ser humano só honra o compromisso quando muitas vezes, na maioria delas, lhe é favorável. Quando o prejuízo é eminente, é evidente, já não se honra mais, se perde. Ou seja, isso é mudança de comportamento, variação. E Deus não é assim. Deus não muda. Simplesmente não muda, não há nele qualquer sombra de variação. Eu vou ler Tiago 1,17. Diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Ou seja, toda ação, tudo aquilo que nós recebemos do Senhor, dádiva, é o que nós recebemos, é aquilo que recebemos de forma gratuita. É aquilo que Deus concede. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Então, se Ele nos dá clareza para não termos variação de comportamento, se nós estamos nele, certamente também nós não deveríamos, no mínimo, ter essa mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento que eu quero falar, muitas vezes, amado, é que na nossa caminhada, nos leva em pensamento em retroceder, em desistir, em desanimar. Isso é mudança de comportamento. É de não querer fazer, é de não querer somar, é de não querer contribuir na obra. Isso é mudança de comportamento. Porque muitas vezes nós dissemos sim, quando estamos presentes em um evento, em um congresso, em um culto, a emoção fala alto, nós levantamos a mão e a gente se compromete. Mas na hora da ação, na hora de fazer, no dia determinado, houve uma alteração no comportamento. E aí a gente diz não. Mas Tiago 1,17 está dizendo que toda boa dádiva, ou seja, se eu recebi isso de Deus e verdadeiramente eu sou cristão e recebi isso do Pai, todo dom perfeito vem do alto. Se eu me coloquei a servir o Senhor, em buscar fazer com zelo e perfeição a obra do Senhor, não pode também haver essa variação. E se houver, amada, devemos buscar o Senhor. Porque quando não éramos cristãos, podia até acompanhar, podia até fazer parte do nosso dia a dia. Mas agora, como a gente viu a semana passada, no caráter humano, daquele que se diz cristão e se tornou cristão através da fé em Cristo Jesus, já não pode mais haver essa variação. Fica feio para um cristão estar quebrando as promessas que fez com o outro, os tratos, os assuntos acordados, aquilo que foi averbado. Descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Mas quando não se está fielmente em Deus, essas sombras e dúvidas aparecem. E aí a variação de comportamento. Não estamos acostumados com isso, pois vivemos num mundo em constante mudança. Isso é verdade. Isso aparece e ocorre cada vez mais rápido. Apesar das mudanças não serem fáceis, ainda mais aquelas que são inesperadas. Algumas pessoas anseiam por elas, muitas vezes como uma forma de fugir da situação em que se encontram. Frequentemente, associamos mudanças ao desenvolvimento, à melhoria, apesar de, em várias situações, vermos pessoas retornando às origens. Isso é mudança de comportamento. Me lembra aqui, eu não preparei esse texto, mas me lembra aqui que Jesus, quando ele estava pregando o evangelho, ele chega a Pedro e Pedro, pescador de homem. Acontece que Pedro anda com Jesus e no determinado tempo, Jesus agora, na ascensão, vai junto ao Pai, né? Ele é crucificado, e antes da ascensão, ele vai de novo à beira do mar, e ele vai lá e encontra Pedro. Isso ali é uma variação de comportamento, porque ele aprendeu com Jesus a ser pescador de homens. Ele foi instruído no Evangelho a continuar na caminhada, a se tornar um discípulo de Cristo e fazer, mas ele retornou à origem. E muitas vezes nós estamos fazendo isso. Um dia você disse sim a Cristo.
Um dia você resolveu andar como cristão. Um dia você frequentou a escola bíblica, você fez o discipulado, você desceu as águas. Mas talvez, se você fizer uma retrospectiva na sua caminhada, na sua trajetória, você tenha voltado, tenha retrocedido. Talvez você esteja com o seu pensamento lá no passado. Humanamente, de forma física, você está até no presente. Você, de repente, está até na igreja. Muitas vezes o teu pensamento está preso naquilo que já deveria ter se desligado há muito tempo. Isso é variação de comportamento. Porque se nós desejamos e nós almejamos a crescer na graça e no conhecimento da verdade, nós devemos avançar em conhecimento através das Escrituras. O meu pensamento deve estar em Cristo, deve estar em Deus, em fazer a sua obra. Sabe o que acontece comigo? Quando os pensamentos, eu até brinco, me perdoe, pai, eu até brinco, porque muitas vezes alguns caminhoneiros, carreteiros, amigo meu, dizem assim: Erivan, você não sente vontade, não sente saudade da estrada? Eu digo, eu sinto, sim. Você não sente vontade de trabalhar novamente? Eu digo, sinto. Só que quando essa loucura vem, esses pensamentos malucos vêm, sabe o que é que eu faço? Eu armo uma rede lá na área e durmo 2 horas. Quando eu acordo, esse pensamento ruim passou. Esse pensamento de trabalhar na estrada não existe mais. Ou seja, amado, quando esses pensamentos querem nos remeter ao passado e estarmos presos para a nossa mudança de comportamento, que deveria estar em fidelidade com o Senhor, quando vier à sua mente, entra lá no teu quarto, dobra o teu joelho e ora ao Senhor. Busca Ele em oração. E confessa a Ele: Pai, eu sou fraco e os pensamentos querem me fazer retroceder. Pode haver em mim variação de comportamento, mas eu quero que essa mudança de comportamento seja para melhor e não para regredir. Deus quer intimidade com você, Ele quer um relacionamento mais próximo. Sabe qual é o nosso maior problema, querido? É o nosso inimigo oculto, é a luta do eu com o meu eu. O meu maior inimigo é a minha resistência. Não é a tarefa, não é a obra em si para ser feita. O meu maior inimigo está dentro de mim. O seu maior inimigo está dentro de você. E ele só será vencido, amado, num relacionamento próximo com Deus, numa intimidade mais aberta, mais afinada. Se colocando através da oração, buscando em espírito e em verdade, buscando a santidade dia a dia, amado, para que não haja essa mudança de variação. Então, a natureza de Deus também não muda. Se Ele é imutável, a natureza também não muda. Em tempos remotos, Salmo 102, 25, 27. Você que nos acompanha pode ver também. Diz assim: em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como uma roupa os mudará e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. A natureza de Deus não muda. Você serve a um Deus verdadeiro e fiel, amado. Nós devemos, no mínimo, buscar ser fiel ainda mais. Eu não estou aqui condenando a igreja, não. Não estou condenando nenhum de vocês, longe disso. Eu estou trazendo uma inspiração ainda mais para você ser fiel, uma advertência para que você ainda seja um pouco mais. Porque se a natureza de Deus não muda, assim como Ele é imutável, a natureza dele não pode. E se a minha natureza agora, como servo
do Senhor já não pode andar mais de igual modo como ainda do velho homem? A minha fé também deve prevalecer na minha natureza, para que eu não retroceda, para que eu não mude. Mas vira e mexe, de vez em quando, às vezes, nós estamos sim, amado, lá metido no velho homem, sim. Mas quando nos dermos conta que estamos em situações pela qual não deveríamos estar, ou a condição pela qual não deveríamos nem querer estar novamente, e vier à nossa mente, então aí cabe sim, não importa onde você esteja, a oração. Pai, não me deixe voltar àquele estado pecaminoso. A minha natureza é fraca, mas o teu espírito é forte. Eu sou pequeno e falho, mas o Senhor é forte e fiel. A tua natureza não permite que eu mude. Nós precisamos, amado, avançar nessa caminhada. Nós estamos sendo preparados cada dia mais. Vejam que as mensagens, ela tem sido cada vez mais profunda no tocante aonde nós, como servos, não vamos ficar na mesmice das mesmas pregações, mas trazendo uma palavra de ânimo e renovo a cada vez que você se olhar no espelho, ou seja, se olhar para você mesmo e enxergar que houve uma mudança no sentido de crescer na palavra de Deus e dizer, olha, cobra isso de você. Eu preciso aplicar na vida de alguém o que eu aprendi. Eu preciso compartilhar o muito que Deus tem falado comigo. Eu não posso guardar só para mim, para aplicar na minha vida o que Deus tem revelado à igreja. São esses os questionamentos que nós devemos fazer. Então nós devemos sair, amado, de dentro do nosso mundo pequeno de pensamento. O que nós aprendemos para a nossa vida é suficiente para mim e para a sua vida. Em guardarmos a nossa fé, ser fiel e andarmos em comunhão com Deus. Mas se fizermos isso, amado, nós estamos sendo egoístas. Porque nós andávamos de forma errada, errante, no caminho de morte. E nós fomos alcançados pela misericórdia do Senhor através de vidas que se colocaram, se dedicaram de forma voluntária, como eu e você devemos fazer, para investir na vida de outros. É isso que eu estou dizendo. Deus tem elevado o nível de conhecimento para essa igreja através das mensagens. Porque nós precisamos levar ao outro uma mensagem de salvação. E se nós ficarmos conformados com o que nós aprendemos lá atrás, há 20 anos, há 15 anos, não importa o tempo, só para nós, talvez não seja o suficiente. É por isso que Deus tem falado a essa igreja, é por isso que Deus tem falado a você. A imutabilidade de Deus está intimamente ligada à sua eternidade. Eclesiastes 7,14. Diz assim, a imutabilidade de Deus está intimamente ligada à sua eternidade. Deus não envelhece, não se enfraquece, não se cansa. Ou seja, o estado de Deus é constante. Não há variação como em nós, que temos dias bons e dias maus, os quais, na verdade, são ambos feitos por Ele. É por isso que nós devemos, amado, manter essa esperança viva no Senhor, crendo na promessa, crendo na salvação em Cristo Jesus, não se importando, fazendo só uma retrospectiva, não se importando com os problemas que nós estamos enfrentando, porque a promessa de Deus não é para essa vida. A promessa de Deus para a tua e para a minha vida não é de prosperidade, não é financeira, não é, a promessa de Deus não é que você não vai passar por situações que você não gostaria, não é.
Deus sempre está da mesma forma e também sempre é do mesmo jeito. O que ele deixou bem claro a Moisés na própria definição de seu nome. Êxodo 3,14. Ele disse: eu sou o que sou. Ou seja, Deus é o próprio Deus e nele não há variação de mudança. A promessa que Deus fez para você, ele não tira. Ele não divide com ninguém. Ele te guarda e te conserva em integridade espiritual, te provando, te colocando em situações difíceis, permitindo isso, para que você alcance com êxito, não com merecimento, mas com a aprovação dele, se sobressaindo das provações, das dificuldades, através da ação dele e não da tua força. Deus diz para você essa noite: crê em mim, mantenha essa esperança. É o Deus dizendo: eu sou o que sou. Ele está dizendo: eu não mudo. Ele está dizendo, quando ele diz eu sou o que sou, ele está dizendo: eu tenho todo o poder nas minhas mãos. Ele está dizendo: eu tenho o melhor para você, se você perseverar em mim, se você buscar em mim, se você manter em mim essa fé, com paciência em Jesus, crendo que ele veio para te salvar. Ele é o que é. Não há mudança, não há variação, e isso é uma grande fonte de conforto. Se em Deus não há variação, não importa a situação que eu esteja passando, não importa a situação que eu tenha me metido, porque eu sou fraco e pequeno, e se eu reconhecer que caí por ser falho, por ser pequeno, ele é fiel e justo para me perdoar, sabendo, ao conforto, sabendo que nele não há variação, não há rejeição, não há comportamento de rejeitar a tua oração. Deus não rejeita a tua oração. Deus não rejeita você pela sua ação. Porque um dia você disse sim a Ele, em Cristo Jesus. Um dia você, com o seu coração, acreditou que Jesus morreu no seu lugar. E quando Ele selou você com o Espírito Santo, Ele colocou sobre você a promessa de estar com Ele novamente, e Ele não tira. Esse é o Deus que diz: eu sou o que sou. Amém? Se Deus, ele é imutável, a natureza de Deus não muda, a palavra de Deus também não muda. Amém? Nós vamos ver ela agora. E não é só a sua natureza que não muda. A sua palavra também não muda. Ela é fiel e verdadeira. 1 Pedro, capítulo 1, 24 e 25. Pois ele diz: toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Amém? E aquele que te prometeu que te daria a coroa da vida, jamais tirará isso de você, jamais encolherá a mão, tirando você dessa promessa. Porque ele te comprou, como foi feito aqui e orado pelo diácono Alex. Ele te comprou por um alto preço. O sangue de Jesus foi derramado e lavou os teus pecados. E diante dessa ação de Jesus Cristo, por amor, Deus garante, porque não tinha por quem jurar, jurando pelo seu próprio caráter, ele jurou por si mesmo. A promessa que eu tenho para você, eu não mudo. Ele não tira. Os planos que Deus tem para você, amado, o inimigo não vai remover. O inimigo não vai manchar. O inimigo não vai te fazer retroceder. Amém? Então aqui está o grande motivo de alegria para nós. Pois temos certeza de que por meio de sua palavra, essa que nós ouvimos, essa que nós pregamos, essa palavra que nós nos alimentamos, que é temporal e constante,
podemos conhecer a Deus e a nós mesmos, por mais inconstante que sejamos. Nós somos, sim, falhos, pequenos, temos essas variações, mas Deus não muda. O terceiro ponto, nossa esperança em Deus é firme. Hebreus 6,19, como a gente viu aí, nos fala sobre a esperança como uma âncora para a alma. Salmo 119, 114, nos encoraja a confiar na palavra de Deus, pois ela é nossa esperança. Um dia, alguém chegou para você e ministrou essa palavra de salvação, sim ou não? Um dia você disse sim, e você não disse sim a quem estava te evangelizando. Muitas vezes aquele que estava à sua frente, você poderia ter até uma certa diferença. Você poderia até não gostar do comportamento, da fala, da voz, da cor, do cheiro. Mas a palavra de Deus que é vida, essa palavra verdadeira foi que fez a diferença em você, amado. Foi quem fez em mim. E essa palavra não muda. Essa palavra permanece fiel. É nessa palavra que nós mantemos a nossa esperança em Cristo Jesus. Amém? Romanos 15:13 nos lembra que Deus é o Deus da esperança e Ele nos enche de paz e alegria pela fé. Então, eu tenho paz com Deus. Ele me dá esperança. Ele me enche de paz. E através dessa paz, a minha fé também testemunha o agir de Deus em minha vida. Então, nos lembra que Deus é o Deus da esperança e Ele nos enche de paz e alegria pela fé. Amado, a gente leu aqui, e sem fé, na nossa caminhada, não importa as circunstâncias, é impossível agradar a Deus. Nós só temos paz com Deus se nós então o agradamos, e não por arrumadinho, não por querer algo em troca. O agradar a Deus tem que ser tudo através da fé. A sua fé em evidência, com esperança no Senhor. Amém? Para nós terminar, a fidelidade de Deus é a nossa âncora inabalável. Podemos confiar nele e nas suas promessas. Mesmo quando tudo parece impossível aos nossos olhos. Mesmo quando tudo está fechado. Mesmo quando tudo parece que não vai dar certo, quando parece imperfeito, quando as portas dizem não, quando as portas se fecham, quando as situações são contrárias. A fidelidade de Deus, ela continuará sobre você. É como âncora inabalável. E nós devemos confiar nele. Que possamos então, amado, nos firmar na palavra de Deus, sabendo também que ela não muda, que ele é o mesmo. Aquele que fez promessa a Abraão. Abraão esperou 25 anos pela promessa que seria seu filho. A promessa da terra prometida a Abraão nem chegou perto. Quer dizer, ele não entrou, ele só chegou perto, ele só chegou a ver. Não entrou. Mas não desmotivou. Essa esperança continuou. Diante do que Deus tem falado, amado. Vamos fazer uma pergunta para nós. O que é que tem nos abalado? Se nós estamos sujeitos à variação de comportamento, se nós mudamos com o tempo, nós somos
muitas vezes, amado, ingrato com Deus, se faz sol demais, reclamamos. Quando é tempo de frio, reclamamos, queremos o sol. Quando está quente demais, queremos um vento. Quando está ventando, diz hoje o vento está demais. Ou seja, nós mudamos, amado. Constantemente. Nós nunca estamos satisfeitos. E sabe por quê? Porque todas as vezes que nós pensarmos dessa forma, amado, nós não estamos pensando com o caráter cristão. Nós não estamos pensando como servo, grato a Deus pelo ar que Ele coloca na tua vida, pelo sol que Ele ilumina a tua casa e o teu dia todos os dias, pela noite de sono que Ele te dá para dormir. Nós devemos ser gratos por tudo, amado. E não deixar que em nós venha ter essa variação. Que essa certeza, amado, nos fortaleça e nos console em meio às adversidades. Certeza que Deus continua sendo o mesmo, que Deus não muda. Tenha certeza, tenha confiança no Senhor, tenha essa esperança, mantenha a tua fé de que Ele não muda. E o que Ele preparou para você, Ele não tira, está te aguardando. Reaja no Senhor, busque no Senhor. Se dobre ao Senhor. Tenha certeza de que essa promessa que Ele te fez. A gente tem pregado aqui nas quarta-feiras. Tem uma coroa te esperando. E naquela coroa que te aguarda, ela tem o teu nome. Tenha certeza disso. Deus não muda. A gente até fez aqui uma brincadeira na noite dessa pregação. O nome que está lá te esperando não pode ser trocado. Deus já comprou a tua vida, amado. Ele enviou Jesus Cristo, te deu garantia da vitória, selando você com o Espírito Santo, te dá uma promessa. Vamos fazer a pergunta. O que é que me impede de prosseguir? O que é que me impede de ter essa certeza? E por que é que existe essa variação? O que é que está incomodando? Está faltando, sabe o que, amado? A gente nos fortalecer ainda mais no Senhor, nos consolar nele. Eu lembro, semana passada eu falei de algo que aconteceu na minha casa e eu estava chorando feito menino, por algo que foi embora. Perdi. Sabe quem é que me consolava? Minha esposa. Ela me abraçou por trás, parecia uma criança e me disse palavras. E são essas palavras de consolo que Deus tem para você quando você está nos momentos mais aflitos da tua vida. Quando você está no momento mais angustiante. Ainda que você não perceba, mas Deus está te envolvendo com o Espírito Santo, te abraçando e dizendo assim: filho meu, eu tenho uma promessa para você. A garantia disso foi o meu filho morrer no teu lugar. A promessa disso é que aqui no céu, Deus falando com você, tem uma coroa te esperando e o teu nome está nela. Não desista do Senhor, amado, não desista da tua fé. Não te desanime em meio às adversidades, em meio às constantes lutas diárias, nos conflitos diários que você tem. Amém? Que o Senhor assim nos abençoe e que essa palavra, ela encontre morada no seu coração. Que você continue confiante no Senhor, crendo que Deus não muda. Amém? Vamos orar? Queremos agradecer a você que nos acompanhou por esse canal, que essa palavra também, ela encontre morada no seu coração. Você que se encontra angustiado, perdeu a esperança, muitas vezes você perdeu a fé, muitas vezes você andou por certo tempo na igreja e de repente você deixou de estar à igreja, se fazer presente nos cultos, não quis mais ouvir a palavra do Senhor. Deus está dizendo para você essa noite: filho meu, os planos que eu tenho para você continuam o mesmo. O selo do Espírito Santo que Deus colocou em você, Ele não tirou. Ele só quer que você mantenha a sua fé
e a esperança nele, com paciência. Amém? Que o Senhor assim nos abençoe. Vamos orar? Pai, nós te damos graça por tudo que o Senhor falou, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus. Pela palavra, Pai, que o Senhor nos conforta, nos dando garantia, Pai, da promessa. Promessa de vida eterna, Senhor Deus. O Senhor não nos prometeu riquezas aqui na terra, o Senhor não nos prometeu prosperidade. Isso o Senhor dá a quem o Senhor quiser. Nós não estamos aqui, ó Pai, pela cura. Nós não estamos aqui, ó Pai, em busca de riqueza e nos dar bem por o tempo que o Senhor permitir que estejamos aqui na terra. O nosso intuito aqui como igreja, Pai, é ouvir a Tua voz, glorificar o Teu santo nome, receber a Tua instrução e levar essa palavra de salvação, como a gente viu hoje, que essa palavra não muda. A Tua palavra não muda, Senhor, ela é a mesma. É levar essa palavra de salvação a muitos que estão sofrendo e perecendo. Então, Senhor Deus, que essa palavra encontre morada, onde quer que a nossa voz chegue essa noite. Você aqui também como igreja, que ouviu essa palavra, coloca ela no teu coração e no teu ambiente de trabalho. Fala do amor de Deus para outras pessoas. Fala desse evangelho, fala de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Que o Senhor assim nos abençoe e nos leve em paz em nome de Jesus. Terça-feira temos a escola ministerial. Quarta-feira, culto de louvor. Amém? Não saia sem desejar um ótimo início de semana ao seu irmão.